o mundo todo estava dividido com várias e várias guerras, reinos, tiranos, dominando, destruindo outras nações menores, mais indefesas, para aumentar o seu império, né? Para conquistar. E muitos desses reinos vinham até o meu reino. Só que quando eles vinham, eu e o meu exército, a gente destronava, destruía, aniquilava eles com tremenda facilidade. Porque a nossa cidade era praticamente impenetrável e o nosso exército era inabalável. Olá, paz e graça, meus irmãos. Hoje estarei compartilhando mais uma experiência com os irmãos. Peço que os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal para receber notificações de novos sonhos, visões e experiências. Deus abençoe. A paz, apóstolo, a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu gostaria de compartilhar uma experiência profunda que eu tive com Deus através de um sonho antes de ontem, onde Deus ele me fez sentir um pouco do que ele sente, né? Ter um vislumbre do que ele sente ao tratar conosco, né? Ao nos amar, nos amando, né? E nesse sonho eu tive sentimentos profundos, intensos, porque de fato, eu encarnei o personagem ali, que no caso representava Deus, né? Como se fosse uma parábola, né? A Bíblia tem muitas parábolas, né? Muitas delas assim, a gente vê que um personagem representa Deus. Então no caso, eu era esse personagem. E nesse sonho, um rei muito poderoso, um rei com poderes incalculáveis. Mas antes de eu falar do sonho, eu vou falar o que me levou a ter esse sonho, o que aconteceu antes, né? É o seguinte, eu estava passando um momento, como eu tenho passado, de tribulação, e eu estava lutando comigo mesmo para não sujar o meu coração devido à perseguição que eu tenho enfrentado dentro da igreja, inclusive até do próprio ministro da igreja. E eu fiquei lutando contra os meus sentimentos, para mim não ficar com raiva, né? Para mim, né? Não guardar mágoas, né? E não destruir, não manchar a minha santidade. E foi uma luta intensa, uma batalha muito grande. Somado a isso, vários outros problemas que eu venho passando, mas que em nome de Jesus eu vou vencer. Então, nesse momento que eu estava nessa luta, nessa batalha interna, eu tinha acabado de ver um vídeo na internet onde eu vi um idoso indefeso, taxista, sendo brutalmente espancado, agredido por um homem forte, musculoso, devido a uma injustiça que esse homem estava causando a esse taxista, né? Esse homem se achou no direito de espancar esse taxista idoso, que não fez nada, não causou nenhum mal. Foi assim um engano. E mesmo que fosse o que ele havia dito, né? Ele agiu com extrema covardia, nada justifica. Então, pois bem, quando eu vi esse vídeo, eu me compadeci muito do idoso. A ponto assim eu chorei ao ver aquela cena, porque é um ponto fraco meu eu ver idoso ou criança sofrer maltrato, agressão. E ao mesmo tempo que eu me compadeci do idoso, eu senti muita raiva do agressor, de maneira que eu até desejei o mal dele, pagar com a mesma moeda, né? Me imaginei me vingando, né? Só que minutos depois isso já me fez mal, né? Porque Deus já tocou na minha consciência, no meu coração, dizendo que não é esse o amor que Deus nos ensinou. Ele nos ensinou a amar o próximo, seja ele quem for, independente das circunstâncias, né? Nós temos que amar, inclusive, os maus, os bandidos, os estupradores, os genocidas, né? Toda espécie, todo tipo de ser humano cruel, né? E a gente tem que ter misericórdia.
no mesmo instante eu também lembrei que eu havia, há pouco tempo eu havia acabado de ouvir a pregação do apóstolo Rubens sobre Jonas, que não teve misericórdia de Nínive, por isso que ele fugiu, né, da presença de Deus. Ele não quis encarar o fato de que ele sabia que Deus ele ia perdoar aquela cidade, e Jonas não queria que aquela cidade fosse perdoada. Jonas queria que a cidade fosse extinguida com fogo, que o fogo caísse do céu. Então muitas das vezes a gente, na nossa vida, acredito que acontece com muitos, já aconteceu comigo, a gente desejar o mal, justificando que o mal que foi feito tem que ter uma punição severa, né? A gente olha então com um olhar assim vingativo, sendo que a vingança vem de Deus. E a gente tem que orar pelas pessoas, né? Independente do que aconteceu. Isso a pessoa vai tratar com Deus. Então, por conta disso, aí eu orei, eu fui orando, fiquei orando, me rasguei diante de Deus, pedi perdão, me arrependi, né? E eu busquei muito a Deus, orei, Deus falou comigo, acalmou meu coração, né? E eu fiz um retrospecto, né? Eu fiz uma retrospectiva na minha vida, e eu me lembrei, me veio à mente, Deus colocou dentro de mim que no meu passado eu não tive compaixão e misericórdia de pessoas cruéis. Eu tive sentimentos ruins com relação a pessoas que cometem atos bárbaros de crueldade. Nesse aspecto mesmo, né, de vingança, sabe, de querer desejar que aquela pessoa sofra uma punição. E então, né, eu fiz essa retrospectiva e pedi perdão a Deus e disse a Ele que eu vou mudar, né, essa intenção, né, esse sentimento. Então eu fui dormir. Quando eu dormi e Deus me deu um sonho dessa natureza, explicando essa natureza, esse contexto, né, aonde eu representava Ele mesmo, o próprio Deus. Eu me senti realmente esse personagem que eu vou falar agora para vocês. Eu era um rei, era muito real, como num filme mesmo. Lembrando que assim, eu nunca me fantasiei sendo um rei, nem quando eu era criança. Nunca quis ter poder, fama, nunca quis me sobrepujar sobre as pessoas, né? Ser conhecido na sociedade. Eu nunca tive isso. Então, mas voltando no sonho. Então eu era esse rei com poderes incalculáveis, e eu tinha um reinado, né, próspero, feliz, onde tudo fluía perfeitamente, onde tudo caminhava bem. Todo mundo ali no meu reino era feliz. E o meu prazer era ver a felicidade de cada um deles, né? Do meu exército, que era um exército também que nunca perdia nenhuma batalha. E a gente vivia em paz ali. Porém, o mundo todo estava dividido com várias e várias guerras, reinos, tiranos, dominando, destruindo outras nações menores, mais indefesas, para aumentar o seu império, né, para conquistar. E muitos desses reinos vinham até o meu reino. Só que quando eles vinham, eu e o meu exército, a gente destronava, destruía, aniquilava eles com tremenda facilidade, porque a nossa cidade era praticamente impenetrável e o nosso exército era inabalável. E o interessante, irmãos, que o sentimento que eu tinha era que eu nem precisaria do meu exército, eu nem precisaria dos meus soldados valorosos, soldados como os valentes de Davi, né? Cuja um só conseguia acertar com uma lança, não sei se 400, alguma coisa assim, né? Matar milhares de inimigos, né? Então o meu exército era assim, super poderoso. Só que eu não precisaria nem deles para vencer o mundo todo.
Se eu quisesse, eu conquistaria o mundo todo. Só que o meu sentimento, eu não estava preocupado com conquista, não estava preocupado com reino, aumentar ou crescer reino. Eu estava preocupado, o meu sentimento era de estar com a minha família. Com a minha família, que eram meus irmãos, que eram o meu exército, que era o meu povo. Era a única preocupação que eu tinha. Mas, só que o meu exército, que era feliz, que estava próspero, assim como eu, a gente tinha uma preocupação. Uma outra preocupação, que era a preocupação com o povo que estava sendo oprimido, com esses exércitos tiranos, destruindo os inocentes. Então nós tomamos uma decisão de sair mundo afora, protegendo os inocentes. Nosso exército foi pelos reinos, procurando os outros reinos que estavam destruindo as pessoas inocentes. Esses reinos era tipo como no filme do Senhor dos Anéis, eram de criaturas, eram de monstros, tinham dragões, gigantes, eram criaturas demoníacas que oprimiam e destruíam o povo, saqueavam as cidades, destruíam as cidades, matavam inocentes, tudo para conquistar mais riqueza, mais terras, mais poder. Então nós saímos. Antes de eu falar disso, eu esqueci de mencionar uma coisa. Neste exército, eu tinha um general, abaixo de mim era um general, um soldado muito leal, valoroso, com uma armadura resplandecente, não tão resplandecente quanto a minha. Eu tinha uma armadura dourada, reluzente, brilhante, e o meu poder emanava de mim, uma luz. E esse general também emanava, não tanto, mas ele era um soldado, era o meu melhor amigo. Ele era idoso já, só que ele era muito experiente, já venceu muitas batalhas, com muitas cicatrizes. Era um soldado leal, valoroso, valente. Era o meu conselheiro, o meu melhor amigo, e também eu o respeitava como um pai, porque ele já era idoso, mas era tipo Josué, né? Idoso, mas com o mesmo vigor de quando ele tinha 40 anos. Ele devia ter aí os seus 65, 70, mas muito vigoroso e muito leal, muito comprometido com a causa. E eu me lembro que durante esse contexto, né, durante o sonho, quando eu olhava o meu exército, eu olhava o sorriso deles, eu olhava a plenitude, a alegria deles, e principalmente desse soldado, desse guerreiro, desse general meu, que ficava sempre perto de mim, a satisfação dele. Eu não estava preocupado com a glória do reino, eu não estava preocupado com as construções suntuosas, eu não estava preocupado, sabe, isso não era importante para mim. Eu queria ver o sorriso. Eu ficava olhando o sorriso de cada um, a alegria deles, se eles estavam bem, se o povo estava sendo bem cuidado, se o povo estava sendo lá fora. Eu, meu general, meu soldado leal, e o exército valoroso, né? Um numeroso exército. E eu caminhando, né? A gente caminhando para ir de encontro aos inimigos, eu sabia que eles nem precisavam vir comigo. Eu poderia vencer os inimigos sozinho, eu poderia vencer milhares com os poderes, superpoderes, ultra velocidade, super força, voo, raio, tudo que vocês imaginar. Só que eu sabia que era importante para eles vir. Eles queriam vir. Eles queriam muito vir. Eu não precisava deles. Não precisava de ninguém no mundo. Mas, como era importante para eles, eu os trazia. E eu só tinha uma preocupação, não tinha preocupação com os inimigos, que eu sabia que ia vencer todos. Dragão, monstro, demônios, em forma física, gigantes. Eu ia vencer todos assim como se fosse boneco. Balão para estourar. Mas eu tinha uma preocupação com eles, com o exército meu, que não era indestrutível. Eles podiam morrer, eles podiam se ferir. Então a minha preocupação era dar cobertura para eles. E quando a gente começava a guerra, via os inimigos, o povo sendo destruído, a gente ia lá começar a guerra. E eu ia e destronava os inimigos. Eu destronava eles, destruía, aniquilava. E à medida que eu ia lutando, eu ia olhando, eu ia passando o olho, assim, de uma forma tão rápida, olhando cada um dos meus soldados.
cada um cada comitiva, cada grupo que estava espalhado por entre um grande vale, né, de guerra, eu ia passando o olho. À medida que eles iam precisando de ajuda, eu ia lá, com uma super velocidade, com um voo, de maneira que eu quase até me teleportava. Eu chegava no momento que o meu soldado, ou o grupo do meu soldado ia receber um golpe mortal. E salvava eles, aniquilava os inimigos. Eu já passava o olho, eu não queria destruir os inimigos, eu queria destruir os inimigos que poderiam fazer um mal pro meu exército. Então, eu destruía um inimigo aqui, destruía vários inimigos aqui, eu já olhava e já passava, e lá longe, lá perto da montanha, ali eu já conseguia ter uma visão de proximidade, de aproximação, como se fosse um telescópio. Eu já vi lá um soldado meu resistindo a um ataque e quase sucumbindo, quase caindo, quase morrendo. E eu já me teleportava, eu ia muito rápido lá, só destruía o inimigo, salvava ele, e eu via o sorriso no rosto dele. E eu já olhava para o lado, eu já olhava tudo, né? Já circulava tudo, meu olhar, e já via outro grupo lá precisando, e já ia para lá, já voava para lá. Lá no meio da montanha, já subia lá rapidinho, destruía os inimigos, antes de eles destruir o meu exército. E assim foi. Várias e várias guerras. O povo que estava sendo oprimido, a gente nos agradecia, né, os inimigos todos mortos, todos destruídos, e a gente ajudava a reconstruir as cidades deles, né? A gente trazia suprimentos, restaurava a honra deles, né, através, né, de eles recuperar a dignidade deles, da moradia, do direito, né, deles, né, da nação deles ali, né? E a gente ia, e assim foi. E sempre no mesmo sentimento, preocupação com os meus soldados, com o meu exército que não era indestrutível. Só eu era indestrutível, só eu era impenetrável, só eu era inabalável. E eles eram fortes, mas não eram imortais, não eram indestrutíveis. Então, assim foi, né? Várias guerras vencidas. Então a cena mudou, né? Uma cena de transição. Passado um tempo, nós estávamos num banquete no castelo, um castelo suntuoso, grandioso. E eu estava sentado num trono mesmo. E havia um banquete imenso, né? Tava todo o exército ali, tava todo o conselho, a cúpula, tava todo as pessoas mais importantes do reino ali, com as maiores responsabilidades, né? E me veio uma pessoa, né, um informante, não sei se era um soldado também, veio me falar que o meu soldado leal, o meu general, o meu melhor amigo, que era como um pai para mim, cometeu um gravíssimo erro. No mesmo instante eu baixei a cabeça, me entristeci e comecei a chorar. E chamei ele diante de todos do conselho, né? Ali estava o conselho, né, que julgava a causa do povo. E perguntei para ele, ele assumiu, falou que fez. E ele disse que fez. E nós vimos, através das palavras dele, que ele fez por uma causa muito maior, pro reino, pro bem do reino. Só que o que ele fez, eu não lembro bem o que. Eu sabia que ele cometeu uma coisa gravíssima. E ele fez isso por um bem maior. Só que na lei do nosso reinado, na lei do meu reino, ele deveria ser punido. E a punição dele era ele perder o cargo dele para sempre, perder a armadura que dava poderes a ele. Depois de mim ele era quase imbatível. O que dava poderes era a armadura. E ele deveria ser um ajudante de ser um geral. Ele deveria ser como eles falavam antes, um plebeu, uma pessoa mais simples. Ia fazer serviços gerais, como se fosse um empregado, para sempre. Ele ia perder a casa dele e ele ia ter só um quartinho no castelo mesmo para serviçais. Só que quando eu fiquei sabendo do erro dele,
e eu tive que anunciar perante o conselho, perante o povo ali, eu fiz isso chorando. E eles começaram a chorar. Porque o sentimento era que esse soldado, ele era muito valoroso, ele era muito importante, ele era tremendamente importante, e a gente viveu momentos maravilhosos com todo mundo, todos, ela era uma família. Só que a justiça deveria ser feita, não poderia voltar atrás, ele teria que cumprir essa pena. Só que eu não olhava pro erro dele, ninguém olhava, ninguém ficou bravo, ninguém ficou triste. Eu nem fiz conta do erro dele, eu só amava ele, só amei ele ali. Nós todos o amávamos, muito intensamente. Como se fosse um pai para nós, um conselheiro, muito importante. Não era poderoso como eu, mas ele era muito sábio. E nós todos chorando, e eu olhava pro rosto das pessoas ali, em volta aqui do conselho, todos choravam amargamente, de muita tristeza, que eles não queriam que isso tivesse acontecido, que fosse acontecer. E eu falei para ele chorando, soluçando. Eu sabia que eu tinha que manter uma postura. Ele tinha se arrependido. Porém, o que ele fez era por um bem maior. Mas não podia ser feito. Porque na lei não podia. Ele não poderia fazer isso. Então eu peguei e perguntei para ele. Falei, você tá ciente, né? De tudo. Do que vai te acontecer. Ele disse, eu estou ciente e eu aceito a punição. E recebo a punição. No mesmo instante, eu com um gesto com uma mão, com o dedo, né, levantei como se fosse uma telecinese, né? Eu levantei o dedo. Eu removi peça por peça, perante todos, da armadura dele. Eu fui removendo, peça por peça. E a armadura saía do corpo dele e ia para um manequim. Ia sendo montada no manequim. Foi montada, até ficar em pé, como se fosse um guerreiro mesmo, um manequim. Para ela ser selada e guardada. E isso é nos prantos. Nisso, chegou a noite, né? Ele foi pro quartinho dele. Dormir, todos foram dormir tristes e eu fui dormir triste. Aí eu acordei já, e logo a cena mudou. Eu acordei e fui pro terraço do Palácio Real. E quando eu saí lá fora, aquela imagem linda, né? Aquele cenário lindo. Eu vi o jardim, muito bonito, e eu vi ele, né, que era o meu general, trabalhando no jardim, trabalhando alegremente no jardim. Ele estava muito feliz ali. Ele estava muito feliz, isso um sorriso contagiante. E o conselho, e os outros guerreiros, e outros soldados, né, a cúpula ali do reino, estava perto dele, acompanhando ele, conversando com ele. Enquanto ele trabalhava, eles conversavam, falavam de coisas agradáveis, eles sorriam, ficavam felizes, né? E eu vendo aquilo, né, me veio uma alegria muito grande também. E eu desci correndo ao encontro dele. E eu cheguei, dei um abraço forte nele. Olhei para todo mundo, e todo mundo agora, de novo, chorou novamente, mas assim, era um choro assim, era de alegria. Eu não sei dizer muito bem se era de alegria e tristeza ao mesmo tempo, mas uma alegria de saber que ele estava ali com a gente. Ele ainda estava ali com a gente. E ele pegou, e eu peguei e falei para ele, olhei nos olhos dele e falei, você sempre vai ser o meu melhor amigo, o meu conselheiro e um pai para mim. Eu amo você. E ele falou a mesma coisa. E ele falou, muito obrigado por tudo, eu também te amo e amo todos vocês. E todo mundo começou a chorar. E o sonho acabou. Então, irmãos, eu acredito que os irmãos têm discernimento. Acho que vocês já perceberam que a essência desse sonho aí era o amor, a misericórdia, né, a compaixão. Né? E eu tive vários ensinamentos profundos. Se eu for falar tudo, eu ficaria aqui o dia inteiro. Eu tirei muita lição, como foi uma coisa muito particular minha, uma coisa pessoal. Então eu peguei muito aprendizado, muito ensinamento. Por isso que eu quis compartilhar com os irmãos. Eu acredito que os irmãos vão conseguir assimilar e entender aí, né, a representação desse sonho, o quão profundo foi. Então eu deixo aí com os irmãos. Eu espero que, né, isso possa ter contribuído para alguma coisa.
possa fazer os irmãos refletir no que eu falei a respeito, né, da compaixão, misericórdia, o amor de Deus, né, e que muitas das vezes a gente olha com olhares vingativos, desejando mal de pessoas tremendamente más, né, e esse sonho tratou exatamente disso, dessa questão, desse contexto. No caso, esse rei, eu estava representando Deus, né? E os irmãos vão conseguir assimilar aí quem eram os outros personagens, né? Quem eram o exército, quem era o povo, o que quer dizer ir ao mundo, destruir os inimigos, todo o contexto envolve aí a obra de Deus. Eu peguei aí a obra de Deus, o evangelho, né? A nossa luta, o apocalipse, o arrebatamento, pecado e arrependimento, não julgar, né, não condenar a pessoa, e mesmo que haja justiça, aconteça justiça, o amor, ele sempre, Deus, uma coisa assim, um dos pontos principais, por mais que Deus tenha que tirar a cobertura espiritual de alguém por algum erro da pessoa, né, por mais que Deus tenha que fazer justiça por uma pessoa ter plantado alguma coisa ruim ou ter cometido uma coisa grave, ele nunca vai ficar com um olhar, ele nunca vai deixar o amor dele, ele sempre vai amar, ele sempre vai olhar com um amor intenso. Ele nunca vai abandonar aquela pessoa, ele nunca vai desistir daquela pessoa. Seja ela cruel, seja ela bárbara, tenha ela feito o que tenha feito, ele nunca vai deixar de amar. Ele amou o mundo de tal maneira, né, que enviou seu filho unigênito, ele morreu por todos. Ele morreu pelo genocida, pelo estuprador, pelo pedófilo, pelo bandido, né? Pelo homem que espanca idoso, né? Então, esse aí foi o ponto central. E Deus, ele me deu o prazer de sentir um pouco o que ele sente. Ter um vislumbre do que ele é, do como ele trata. O amor dele nunca parou. O ponto central ali do só me preocupava com o meu povo, com a alegria, com a paz de todos, com o bem-estar de todos. A todo tempo eu amei o meu general que cometeu um gravíssimo erro, e eu não olhei para o gravíssimo erro dele de forma alguma, eu só olhava para ele, eu só queria ele, só queria o bem. Não feita a justiça porque tinha que ser feita, não havia como retroceder, mas eu só preocupava com... E durante as batalhas eu não queria morte, eu não queria destruir, eu queria proteger, eu queria guardar. E assim é Deus, ele quer guardar todo o povo, ele quer que ninguém sofra, ele quer que todo mundo, tudo coopere para o bem deles, né? Ele não quer que ninguém se perca, ele protege, ele destrói as forças malignas, ele dá cobertura. Então, quando eu salvava lá no último instante cada um lá, né? Isso mostra o quanto que Deus já nos salvou, nos livrou da morte todos os dias. Desde a infância. Eu tenho vários e vários testemunhos que eu poderia contar que era para mim ter morrido, que eu me lembro desde criança. Então assim é Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, e os versículos mais importantes da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não quer perder nenhum. É isso aí, irmãos. Deus abençoe. Ficou um pouco longo aqui, eu me empolguei, mas aqui foi muito profundo para mim. Espero que possa ter contribuído aos irmãos aí. A paz com todos aí. Deus continue nos abençoando, e nos vemos nas nuvens quando a gente subir para o arrebatamento. Deus abençoe.